O Ryan Santos fez outra fala polêmica, como sempre, né? Direto ele entra nessas polêmicas aí. Aí dessa vez, ele afirmou que o Nordeste deveria ser expulso do país, porque tornaria o país melhor e tudo mais, seria praticamente só a região sul. Eu discordo e vou falar para vocês que isso não ia resolver problema nenhum, mas eu vou te mostrar aqui mais pra frente. Primeiro vamos ver o vídeo que o Ryan Santos fala isso. Se dependesse de mim, o Nordeste seria um país separado. Eu faria um país São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e os estados do Sul. E aí, se Mato Grosso do Sul quiser entrar, Goiás, sem Brasília também, tranquilo. Por quê? Por quê? Porque o Nordeste vota na esquerda. O Nordeste é subdesenvolvido. Ah, mas tem muita gente boa do Nordeste, muita gente trabalhadora. Os caras tops do Nordeste já saíram do Nordeste. Estão ganhando dinheiro, estão fazendo a vida em São Paulo. Mas se você já viu uns estudos assim, cara, se tirar Norte e Nordeste, o Brasil vai ter o IDH da Bélgica, entendeu? Se aquilo ali traz problemas, se aquilo ali só vota na esquerda, foi o Nordeste que elegeu Lula e a Dilma. Eu separaria o Nordeste. Ai, Rayan, mas deixa de ser extremo. Mano, os valores são diferentes. A ética de trabalho é diferente. A língua é a mesma. A cultura é parecida. Da mesma maneira que a cultura da Noruega é parecida com a da Suécia e a língua também é parecida, só que eles Esse discurso não é só dele, principalmente um pessoal da direita, quando tem essas eleições municipais, federais, começa com esse argumento, porque normalmente lá no Nordeste e no Norte o pessoal vota mais à esquerda e aqui no Sudeste, Centro-Oeste, Sul o pessoal vota mais à direita. Mas isso não vai resolver os nossos problemas e eu vou mostrar agora para vocês o porquê. Primeira coisa que você tem que pensar, por que, que o Nordeste hoje ele é pobre, subdesenvolvido, entre aspas assim, sendo que ele já foi a potência brasileira. Eles já carregaram o Brasil nas costas. O Brasil começou lá. Como e por que que eles ficaram assim? O Nordeste foi perseguido pelo governo federal ao longo dos anos. Eu não estou falando 20 anos para trás agora, assim, porque hoje você pode falar, hoje o governo federal beneficia o Nordeste, mas não, foi uma busca implacável. Os caras perseguiram muito o Nordeste e o povo nordestino paga até hoje. Como? Eu tenho 3 motivos. O terceiro é o principal. O primeiro é a perseguição do governo federal com o Nordeste. Sim, o Nordeste foi muito perseguido. Como eu falei, eles carregavam o Brasil nas costas, mas o governo federal resolveu quebrar as pernas do Nordeste. E as pernas do Nordeste estão quebradas até hoje. Vou mostrar para vocês o mapa do Brasil e a evolução. Esse é o mapa do Brasil em 1709. Olha os estados nordestinos, eram Maranhão, Pernambuco e Bahia. Olha principalmente o Pernambuco, o tamanho que era esse estado. Aqui em 1789, eles continuaram assim, só que quando você vem aqui, ó, 1822, opa, o que aconteceu? Quebraram em alguns estados, Pernambuco principalmente, olha o tanto de território que o Pernambuco perdeu. Opa, agora olha para 1889, acabou com o Pernambuco. Por que, que o Pernambuco desapareceu? Perseguição pura. Deixa eu te mostrar o porquê. Fizeram 2 revoluções. Não vou entrar no mérito, não vou contar as histórias das revoluções, mas a Revolução Pernambucana, essa foi em 1817, e a Confederação do Equador. Se eu não me engano, essa que eles tentaram desmembrar, criar um novo país, tudo mais, porque o imperador na época estava sendo arregão, estava sendo enfim, estava sendo pau-mandado de Portugal. Portugal continuava mandando ele, mesmo com o Brasil independente, os caras ficou puto e falou, quer saber, nós vai separar desse negócio aqui, porque esse imperador é um bunda mole. E eles foram fazer isso, só que eles perderam, infelizmente. E aí, ou felizmente, né, não sei, teria que dar uma reflexão. Como punição, quebraram totalmente o Estado, em pequenos estados, para tirar o poder deles, do pessoal desses estados, tirar o poder de articulação deles, eles ficaram mais fracos, ficaram mais difíceis de se mobilizar, e tenho certeza, essa parte eu não estudei, é achismo, entre aspas, que eles botaram um monte de governador fantoche ali nesses estados novos para obedecer ao rei. Tenho certeza que o imperador fez isso. Certeza é uma palavra muito forte. Eu tenho uma grande desconfiança. Então, o primeiro motivo seria esse. O segundo motivo é que as políticas brasileiras sempre beneficiam alguma região específica. Sempre foi assim e está sendo por conta principalmente do governo centralizado.
E o Nordeste muitas vezes não é privilegiado. Vou dar um exemplo. Primeiro exemplo, café com leite. A República de Café com Leite, que é aquela primeira república depois que acabou o Império do Brasil, que criou-se os Estados Unidos do Brasil, e ficava Minas Gerais e São Paulo. Ficavam alternando no poder e eram os dois estados mais beneficiados, Minas e São Paulo. Principalmente São Paulo. Tanto é que a gente sabe hoje que o Brasil foi governado por uma sociedade secreta, chamada, vou tentar falar esse nome, Bucha-Schatz Paulista. Sem falar esse nome não. O pessoal chamava de Bucha. E onde é essa Bucha? É da USP lá, da Faculdade de Direito. Então os estudantes daquela época se formavam nessa sociedade secreta, se juntavam, e ao longo do curso eles pertenciam a essa sociedade secreta. Podia ser só uma sociedade de alunos. Se não fosse o caso que quando se instaurou a República, 3 ministros já eram dessa bucha. Temos aqui, ó, Rui Barbosa, provavelmente você conhece o Rui Barbosa, ele foi ministro da Fazenda, Campos Salles, ele foi ministro da Justiça, Quintino Bocaiúva, os 3 pertenceram a essa bucha. E o que eles faziam? Só contratava bucheiro praticamente, o pessoal que era dessa sociedade secreta. Então eles iam privilegiando os amigos. Isso fora os governadores dos outros estados. Tinha bucheiro no Brasil inteiro, principalmente São Paulo. E eles conseguiam eleger muitos presidentes bucheiros. Eles ficavam alternando entre São Paulo e Minas. São Paulo era sempre um bucheiro. Olha só. Os presidentes paulistas, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Washington Luiz e o Júlio Prestes. Júlio Prestes, só que esse não assumiu porque teve o golpe do Getúlio Vargas. Então você vê que eles dominaram o Brasil por um longo período de uns 30, 40 anos pelo menos. E tenho certeza, São Paulo e Minas foram muito privilegiadas nessa época, principalmente São Paulo. E até hoje muita gente fala que São Paulo é extremamente beneficiada. E hoje quem que é beneficiado? Zona Franca de Manaus, outro exemplo. Por que eles são beneficiados? Lá, ó, olha só que legal, eles são isentos do imposto de importação, que hoje, se você for comprar uma comprinha da China, você paga praticamente 100%. Lá as empresas não pagam. Olha só, cara. O Brasil quebra a perna dos brasileiros para beneficiar os seus amiguinhos. Tirar o Nordeste disso vai adiantar? Não vai. Vai resolver? Não vai resolver isso. Alguns estados brasileiros vão continuar sendo beneficiados. O Nordeste já foi perseguido lá atrás, tá com a perna quebrada até hoje. A gente precisa consertar a perna deles, senão eles não vão conseguir andar, velho. Os caras ficam dando lá esmola pros caras. Não é assim que a gente tem que resolver. É um problema estrutural que tem no Nordeste. A gente precisa resolver isso. Quebraram a perna deles lá atrás e até hoje não consertaram. E outros benefícios que os caras têm. Isenção do imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados. Enfim, cara. Eles ferram o Brasil inteiro por conta dessa Zona Franca de Manaus. O Brasil inteiro paga para ter esse negócio. Beleza, põe várias zonas francas espalhadas pelo Brasil, põe uma em São Paulo, uma em Minas, no Sul, Centro-Oeste, porque em Manaus, cara, Manaus é muito longe do país, fica uma economia inviável. Você produz em Manaus, depois você volta para cá. Tipo, imagina, o negócio chega, sei lá, em Porto Santos, vai lá para Manaus, produzem lá, aí volta para cá, cara, não faz sentido nenhum. O que esses políticos têm na cabeça, cara? Meu Deus. Agora o terceiro motivo, esse é o pior. Não ia adiantar nada se tirar o Nordeste, que é o governo centralizado em Brasília. Tudo o que acontece no Brasil é centralizado em Brasília. Enquanto a gente não for uma federação de verdade, com cada estado tomando as suas decisões, isso não vai mudar. Imagina se fosse assim, deixa eles, você que é de direita, deixa eles votar na esquerda lá no Nordeste. Por quê? Que a política ia ser principalmente estadual. Se os caras querem um monte de bolsa, querem um monte de não sei o quê, deixa eles fazer isso, que eles que vão pagar. Eu, nessa parte de federalismo, eu sou até um pouco extremo. Que para mim, a única coisa que o governo federal tinha que fazer era representar o Brasil lá fora e assinar tratados internacionais. Mesmo assim, os estados teriam que aprovar. E seria responsável também pela segurança federal. Só isso. Talvez uma cortezinha ali só para resolver problema entre estados, entre disputas judiciais, e é isso. Só que não, hoje o país desse tamanho é todo o poder centralizado em Brasília. Pouco tempo atrás o presidente tinha ainda mais poder. E ele que controlava o país, assim dizendo. Agora, quando o Bolsonaro foi eleito,
Tiraram um pouco de poder do presidente, ainda bem, deram uma minada. Mas não resolveu, o poder continua em Brasília. O poder precisa vir para os estados. E essa é a minha luta. Eu sei que é uma luta difícil e eu te convido a participar dela. Minha luta é mais Brasil e menos Brasília. Vai ser muito difícil a gente conseguir. É uma luta que provavelmente vai demorar anos pra gente conseguir, mas não podemos desistir. Eu acredito no Brasil, eu amo meu país e eu vou lutar por ele até o fim.